Cruzeiro venceu o São Paulo com um golaço de Matheus Pereira, um confronto muito físico, um confronto muito disputado por ambas as equipes, e aqui nessa análise eu quero te mostrar alguns detalhes táticos que não foi tudo isso que a mídia falou. Fica comigo até o final dessa análise para você ver tudo isso. Eu já quero começar essa análise aqui destacando um padrão que o São Paulo tinha nesse primeiro tempo no seu ataque posicional. O São Paulo, na sua primeira fase de construção, construía com 6 jogadores mais o goleiro, mas já eu vou chegar lá e vou detalhar um pouquinho melhor como era feita a saída de bola a partir do tiro de meta do São Paulo. Mas quando o São Paulo conseguia progredir em campo e conseguia avançar para a segunda fase de construção, o São Paulo construía da seguinte forma: era um 3-2-5 e aí espetava os dois laterais, Patrick aqui pela esquerda e Cédric Soares aqui pela direita, e aí sobrecarregava a última linha defensiva do Cruzeiro com esses 5 jogadores. O objetivo era gerar superioridade numérica no último terço, e com a presença aqui dos dois alas bem abertos na amplitude, o objetivo também era tentar espaçar o time do Cruzeiro para gerar um entrelinhas um pouco maior para as infiltrações que o São Paulo tentava fazer. O São Paulo tentava muito nessa partida esse tipo de jogada, a infiltração por dentro do bloco do Cruzeiro, a infiltração aqui principalmente pelo corredor lateral esquerdo. E aí o São Paulo colocava 3 jogadores mais próximos aqui pelo esse corredor lateral esquerdo, que era o Ferreirinha, o Patrick e o Rodriguinho. O Rodriguinho teve um papel muito importante no primeiro tempo para as infiltrações do São Paulo, fez uma boa partida, mas não conseguiu furar a boa linha defensiva do Cruzeiro. E aí o São Paulo tentava esse tipo de jogada, a infiltração por dentro do bloco, buscando sempre esse entrelinhas, buscando essa associação mais curta com o Rodriguinho e também com o Patrick, mas acabava que o Cruzeiro conseguia cortar muito bem essas jogadas. Aqui eu vou mostrar para vocês, o São Paulo consegue chegar na linha de fundo, o Lucas Silva afunda e o cruzamento também não sai tão bom assim, o Cruzeiro consegue cortar esse ataque posicional da equipe do São Paulo. Agora, uma outra vantagem também que o São Paulo tinha nesse primeiro tempo, mas que não foi tão explorado assim, era com o Ferrarese conduzindo mais. O Cruzeiro marcava nessa 4-4-2 como a gente já está acostumado aqui. Eu fiz uma outra análise do Cruzeiro também, análise da partida contra o Santos, vou deixar no card aqui para vocês acompanharem essa análise também. E aí quando o Cruzeiro marcava nesse 4-4-2, o Ferrarese muitas vezes ele tinha um pouco de liberdade para conduzir, e quando ele tinha essa liberdade para conduzir, havia tempo e espaço na origem da jogada, geralmente ele buscava o lançamento nas costas da última linha do Cruzeiro, principalmente com o Ferreirinha fazendo esse movimento aí agora, o movimento de facão, atacando as costas da última linha, e aí o lançamento é feito com tempo e espaço, buscando o Ferreirinha já, mas aí acaba que o lançamento sai um pouquinho forte, o Ferreirinha também atrasa um pouquinho na hora de fazer a corrida e acaba parando no Cássio. Agora, o Cruzeiro quando fazia a sua saída de bola, o São Paulo encaixava a marcação na saída de bola do Cruzeiro, fazia essa marcação por encaixes para dificultar a saída curta do Cruzeiro e impedir também os passes progressivos do Cruzeiro também. Eu quero mostrar aqui para vocês esse detalhe importante da saída de bola do Cruzeiro. Observa que há homem livre na inversão da jogada pelo lado do campo, aqui é o William e também o Kaique. O Cruzeiro conseguia até explorar essa vantagem do homem livre, porém o Cruzeiro pecava quando chegava no último terço, quando chegava ali do segundo terço para entrar no último terço. Muitas vezes o Cruzeiro tentava entrar no bloco defensivo do São Paulo pelas infiltrações, principalmente no corredor lateral e também no corredor central com o Caio Jorge. Porém, como o São Paulo fazia essa marcação por encaixes e essa perseguição um pouco mais longa, dificultava muito isso. Olha como o Cruzeiro consegue sair pelo corredor lateral, e quando o Cruzeiro tenta progredir a jogada com o Kaique pela lateral esquerda, observa como que o jogador do São Paulo ele já vai saltar para abordar o Kaique e não deixar que ele consiga fazer essa corrida mais longa, possibilitando o avanço do time do Cruzeiro em campo. Ele tenta avançar em campo e aí naturalmente o jogador mais próximo do São Paulo, que era o Ferrarese, ele já vai abordar o Wanderson para impedir que o Wanderson receba essa bola com tempo e espaço. E isso no primeiro tempo foi de fato uma jogada que se repetiu muito. O São Paulo fazia essas perseguições mais longas, e aí eu quero mostrar para vocês aqui nessa análise o quão importante isso foi para dificultar a equipe do Cruzeiro a conseguir avançar em campo e talvez conseguir abrir o placar um pouco mais cedo nessa partida. Aqui é um lance que eu queria detalhar para vocês, que é essa segunda fase de construção. O São Paulo defendia nessa 5-3-2, como eu mostrei na imagem anterior para vocês, e aí o Cruzeiro fazia essa segunda fase de construção com 4 jogadores. Os laterais do Cruzeiro, como a gente sabe, eles espetam na linha defensiva para gerar também essa sobrecarga na última linha do São Paulo, e aí quem constrói, quem participa ativamente dessa segunda fase de construção majoritariamente é o Lucas Vidalba, o Fabrício Bruno, o Lucas Silva e o Lucas Romero. Então são os 2 zagueiros mais os 2 volantes. E aí é a jogada que eu detalhei para vocês. O Cruzeiro conseguia explorar essa vantagem do homem livre, pelo menos nesse início de fase de construção,
porque o São Paulo marcava inferioridade numérica, pelo menos nesse princípio de início de fase de construção. E aí qual que era a jogada que o Cruzeiro tentava? Essas infiltrações por dentro do bloco. Porém, quando a jogada do Cruzeiro tentava essa infiltração por dentro do bloco, o Sabino, o Alan Franco ou o Ferrarese e a linha defensiva do São Paulo em si, eles saltavam frequentemente no receptor da bola para impedir que ele recebesse com tempo e espaço e conseguisse girar e avançar para o gol. Isso dificultou muito a vida do Cruzeiro no primeiro tempo. Foi de fato algo que o Cruzeiro não conseguiu corrigir. Uma opção que o Cruzeiro poderia tentar é aproximação de jogadores, principalmente do Caio Jorge, porque se eu marco por encaixes e eu tenho um centroavante que recua frequentemente, fazendo praticamente ele quase um falso 9, eu vou bagunçar o encaixe e vou dividir a referência de algum jogador. Nessa divisão de referência, abre-se um outro espaço. Essa jogada aqui, ela ilustra muito bem um ponto que eu quero detalhar com vocês. Observa como que o Caio Jorge, ele recuou totalmente da linha defensiva do São Paulo, ele tá bem mais próximo aqui do Kaique, e aí a jogada vai sair, a bola vai conectar no Caio Jorge. Observa que a linha defensiva do São Paulo já tá mais espaçada, e aí o que faltou aqui na equipe do Cruzeiro? Um jogador fazendo aqui o facão, entrando aqui nas costas da última linha, mas acaba que o jogador do Cruzeiro ele vai precipitar um pouco, vai segurar a corrida, e aí o Caio Jorge é obrigado a tocar pro Wanderson. Um outro detalhe também, que é, quando você marca por encaixes, se faz valer a opção de você ter um ponta velocista, um ponta quebrador de linhas. Por isso que eu achava que o Sinisterra ele ia entrar bem mais cedo, achei que o Sinisterra ia entrar logo pelo começo do segundo tempo, muito pela dificuldade do Cruzeiro em construir no primeiro tempo. A bola chega aqui no Wanderson, e essa talvez foi a melhor jogada que o Cruzeiro conseguiu construir no primeiro tempo. O Wanderson consegue tirar dois marcadores, levar para a linha de fundo e acertar o baita cruzamento ali, que quase surpreendeu o Rafael. Então basicamente a ideia era essa, era recuar talvez o Caio Jorge um pouco mais para a linha dos laterais ali, para conseguir gerar uma superioridade numérica nessa construção inicial da jogada, e aí bagunçar os encaixes do São Paulo. Agora eu quero mostrar para vocês uma vantagem também que o São Paulo encontrou na partida, mas que também não foi muito aproveitado. O São Paulo não explorou tanto essa vantagem que encontrava na partida. Quando o São Paulo conseguia atacar esse entrelinhas do Cruzeiro, e aí aqui eu quero destacar para vocês, o Cruzeiro, pelo menos no primeiro tempo, tinha muita dificuldade de defender o corredor lateral esquerdo. Isso porque o São Paulo conseguia manter 4 jogadores aqui no entrelinhas. Basicamente, espetava um jogador aqui colado na linha lateral, e aí o lateral do Cruzeiro não saltava dificilmente aqui para acompanhar esse lateral, porque senão ele iria abrir um meio espaço muito grande entre o lateral e o zagueiro do Cruzeiro, o William e o Fabrício Bruno, respectivamente. E aí o que acontecia? O São Paulo tinha superioridade numérica. Observa que aqui mais recuado tá o Sabino, e por dentro aqui do bloco do Cruzeiro 3 jogadores para fazer essa superioridade e sobrecarregar a linha defensiva do Cruzeiro. A bola entra no espaço e olha o tamanho do entrelinhas do time do Cruzeiro. E aí quando a bola entra nesse entrelinhas, o 4-4-2 é um sistema que ele tem essa vulnerabilidade, e naturalmente para o time do Cruzeiro balançar o bloco pro corredor da jogada, quem que vai ter no outro lado? O homem livre, exatamente. O homem livre na inversão da jogada. E aí justamente era onde o Cédric talvez conseguiria ter um pouco mais de vantagem. A bola vai conectar aqui, o Ferreirinha conecta o passe pro Cédric, mas ele não vai conseguir conectar o cruzamento. O Kaique aqui na jogada estava bem posicionado, mas acabou cortando aí o cruzamento para a equipe do São Paulo. Bom, agora eu queria destacar aqui para vocês como que era feita a saída de bola do São Paulo. Era uma saída com 6+1, eram 6 jogadores de linha mais o goleiro. E qual que era a intenção por trás dessa saída de bola? Era buscar a superioridade numérica nesse corredor inicial, nesse corredor do primeiro terço da fase de construção do São Paulo, e com isso aí também buscar o ataque rápido, o ataque vertical, atacando a linha defensiva mais alta do Cruzeiro. Observa que aqui o São Paulo vai sair pelo corredor lateral direito, e aí já tenta esse lançamento já buscando essa verticalidade. Até tenta avançar aqui, mas aí o Vidalba acaba cometendo a falta no Luciano, e aí o São Paulo não consegue avançar e progredir com essa jogada. Mas a intenção por trás e a dinâmica da jogada estava exatamente aqui, buscar essa verticalidade para o corredor lateral direito, e aí sempre atacar essa linha mais alta do Cruzeiro. E essas vantagens táticas do São Paulo apareciam, mas geralmente o São Paulo pecava na execução no terço final. Observa que aqui vai ser a mesma dinâmica e a mesma ideia, superioridade numérica no corredor da origem da jogada e o ataque rápido. Observa que tem 3 jogadores do São Paulo, como o Lucas Romero ele sai para caçar e os jogadores aproximam bastante desse corredor lateral direito, o Lucas Romero ficou um pouco perdido no encaixe de marcação.
Com isso aí bagunça, gera superioridade, um 3 contra 2 aqui do São Paulo, e aí o São Paulo consegue avançar em campo. Observa que o Cédric já tá atacando a profundidade e também o Rodriguinho também atacando a profundidade. E aí todo instante a verticalidade, buscando já os jogadores que estão atacando a profundidade. O São Paulo até tenta aqui chegar no último terço, mas acaba falhando aqui na finalização. E aí basicamente a ideia do São Paulo na saída de bola curta era essa: buscarem a defensiva do Cruzeiro um pouco mais alta, superioridade numérica na origem dessa primeira fase de construção e sempre explorando a verticalidade dos jogadores do São Paulo. E aí aqui é só mais um lance para complementar aquilo que eu já havia dito para vocês, que eram os encaixes do São Paulo nessa partida. Observa que a saída de bola vai sair pelo corredor lateral esquerdo do Cruzeiro. E aí só complementando a informação que durante o jogo os torcedores do Cruzeiro comentaram muito nas redes sociais que o time do São Paulo, a narração falava o tempo todo que o time do São Paulo era muito superior, era um time que criava muito, era um time que dava muito trabalho, e eu discordo um pouco dessa afirmação. Acho que para mim foi um jogo onde o São Paulo teve sim os seus momentos de superioridade contra o Cruzeiro, mas não foi esse amasso tático na minha visão. Isso porque o São Paulo tinha espaços, mas quando chegava no terço final, pecava na execução da jogada, e o Cruzeiro também conseguia tirar os espaços do São Paulo quando chegava com mais perigo. Esse lance aqui vai detalhar muito bem isso. O Cruzeiro tenta sair pelo corredor lateral esquerdo, o São Paulo faz todos os encaixes, observa onde que o Ferrarese salta para pegar aqui a marcação do Cruzeiro, e aí quando o São Paulo tem o espaço, olha como o Fabrício Bruno consegue recuperar rápido e não deixar o São Paulo avançar em campo, tendo um perigo um pouco maior para a baliza do Cássio. Então eu discordo dessa afirmação. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, conseguiu encontrar vantagens contra a equipe do Cruzeiro, conseguiu também parar o ataque da equipe do Cruzeiro, mas não foi esse amasso tático que pintaram por aí. Já no segundo tempo, o Leonardo Jardim corrigiu essa vulnerabilidade da equipe do Cruzeiro pelo lado direito do campo. Ele colocou o Matheus Henrique para atuar junto aos volantes ali, e com isso o São Paulo tinha igualdade numérica pelo corredor lateral esquerdo. Observa aqui nesse lance aqui, Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Henrique, eles marcam em linha pelo corredor onde é que está saindo a jogada, e aí o São Paulo tem 3 jogadores, basicamente igualdade numérica. E com a entrada do Gabigol também na vaga do Caio Jorge, o Gabigol recuava bastante para ajudar nessa compactação defensiva pelo corredor lateral direito, e aí ajudar o Cruzeiro nessa recomposição e não tomar esses ataques do São Paulo pelo lado direito do campo. E no segundo tempo, uma vantagem também que o Cruzeiro conseguia encontrar muito era muitas vezes um desencaixe que acontecia no sistema de marcação do São Paulo. Isso porque muitas vezes o São Paulo acabava ficando um pouco desatento nos encaixes de marcação. Esse lance vai ilustrar muito bem isso. Observa a posição do Matheus Pereira. Ele vai infiltrar na linha defensiva do São Paulo num cruzamento que vai sair do William, com liberdade na origem da jogada. Observa que a bola inverte de corredor, e aí o Ferreirinha ele não consegue dar o bote, dar o combate, tirar o espaço do William na jogada. O William recebe, faz o domínio orientado como tempo e espaço, e aí o Ferrarese lá em cima, ele tem que dividir a referência, ele tem que acompanhar a trajetória da bola e a trajetória também do Matheus Pereira, que está atacando justamente o espaço entre ele e o zagueiro do São Paulo. E observa que o William, com tempo e espaço, faz um domínio orientado muito bem também para tirar do Ferreirinha, e aí consegue conectar esse lançamento para o Matheus Pereira atacando espaço, o que na tática a gente chama de superioridade cinética. Enquanto o Ferrarese ele está dividindo a referência dele, o Matheus Pereira já está infiltrando, já está atacando aquele espaço ali. E só para deixar registrado nessa análise, de falta no segundo tempo, o Matheus Pereira acertou essa baita falta, baita golaço, matando o goleiro Rafael para colocar o Cruzeiro em vantagem no Mineirão, fazendo 1-0 e vencendo assim a partida. Bom, rapaziada, e assim foi construída a história de Cruzeiro 1, São Paulo 0. Hernan Crespo, que perdeu o seu terceiro jogo no comando do São Paulo, e os comandados de Leonardo Jardim teve mais uma vitória, colocando o Cruzeiro aí para brigar de fato desse título do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui o que vocês acharam dessa análise. Você, torcedor do Cruzeiro, comenta aqui o que achou. Você, torcedor do São Paulo, comenta também aqui aquilo que vocês acharam dessa análise. Deixe o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho também. O like de vocês é muito importante, ajuda o YouTube a estar recomendando conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, falou e fui!